Você já se perguntou se o canabidiol tem efeitos alucinógenos? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar que molécula é essa, quais são os efeitos no organismo e se ele tem efeito alucinógeno ou não. Vamos começar o vídeo respondendo uma pergunta que chegou aqui no canal. Aliás, se você tem dúvidas, deixa a sugestão nos comentários que a sua dúvida pode virar o meu vídeo de amanhã. Como funciona o canabidiol? Para que ele serve? Quais são as ações no organismo? Essas são perguntas frequentes porque a gente escuta falar sobre o canabidiol para epilepsia, muitas crianças estão fazendo uso para diversas condições relacionadas a crises convulsivas, no transtorno do espectro autista. Mas o que é essa molécula? Por que ela está causando tanto zum na comunidade científica e na comunidade médica também? Olha só, pessoal, o canabidiol é uma das moléculas mais estudadas dentre as 500 moléculas conhecidas da planta da cannabis sativa. A molécula mais estudada até hoje é o tetraidrocannabinol, o THC, muito conhecido pelos seus efeitos psicoativos. E muita gente tem dúvida em relação aos efeitos no cérebro do canabidiol. O canabidiol é uma molécula interessante porque ele não tem um alvo terapêutico, como muitos medicamentos que nós utilizamos na prática clínica. O canabidiol, ele tem múltiplos alvos, como nós chamamos, ou seja, por isso que para várias condições diferentes ele pode ser eficaz. Uma das ações mais marcantes do canabidiol é o seu efeito anti-inflamatório. E se nós pensarmos que praticamente todas as doenças crônicas existentes hoje no nosso consultório, elas vão coincidir com processos inflamatórios. Então é basicamente dizer assim, todo paciente crônico tem um processo inflamatório acontecendo. Então, a primeira pergunta talvez que você esteja se fazendo, então o canabidiol seria boa para todas? Não é bem assim que funciona, mas pelo seu componente ou pelo seu efeito anti-inflamatório, ele pode ter uma série de benefícios para uma série de condições de doenças, por exemplo, enxaqueca, doenças neurodegenerativas, dor crônica, a própria ansiedade, depressão. Enfim, nós já falamos da epilepsia, uma série de condições diferentes e que muita gente, por exemplo, se questiona como é que pode ser bom para desde enxaqueca até efeitos relacionados, por exemplo, ao tratamento com a quimioterapia. Porque realmente essa característica promíscua que a gente chama do canabidiol de interferir com diversos alvos em diferentes sistemas faz com que ele seja uma molécula muito interessante na prática clínica. Por exemplo, pacientes que têm diabetes fazem várias comorbidades relacionadas a essa enfermidade. Então, o paciente que tem diabetes, sabidamente, tem um processo crônico acontecendo no seu organismo. Por quê? Porque a definição por si só do diabetes, ao pensarmos na insulina, por exemplo, que é no ponto final dessa doença que ela vai faltar, mas num momento intermediário da vida do paciente que tem diabetes ou pré-diabetes, a relação que esse aumento dessa insulina faz no organismo é justamente um processo inflamatório, que pode ser no cérebro, que pode ser na artéria. Então, por exemplo, o que é a inflamação da artéria? É a doença cardiovascular. O que é a inflamação do cérebro? É a ansiedade? É a depressão? É tardiamente uma doença neurodegenerativa? Todas essas questões estão relacionadas a pacientes com diabetes. A obesidade, por si só, é um processo inflamatório crônico acontecendo a todo momento. Então, a gente poderia utilizar o canabidiol, por exemplo, para reduzir processos inflamatórios e ajudar na comorbidades do diabetes. Isso está sendo estudado. Aliás, é uma das linhas mais promissoras dentro do estudo do metabolismo e da atividade benéfica do canabidiol, interferindo em doenças relacionadas ao nosso dia a dia, que não sejam só aquelas características que a gente sempre fala, a dor crônica ou a própria epilepsia, ou enfim, as mais citadas. Nós sabemos que hoje o próprio estilo de vida, nosso, dos pacientes, ele interfere diretamente na saúde e na doença. E o nosso estilo de vida normalmente está relacionado a condições inflamatórias ou a situações relacionadas ao estresse. Olha que interessante que eu vou contar para vocês. O canabidiol pode ser uma excelente ferramenta
na resposta de estresse. Porque eu costumo dizer assim, quem hoje, não está sob o estresse? E o estresse é a condição talvez que mais desequilibre o organismo dentre todas as coisas que a gente faz todos os dias. Sentir-se estressado é talvez o fator predominante hoje de uma vida moderna. E não só sentir-se, o que nós fazemos também interfere e pode ser uma fonte de estresse. Então, há determinadas comidas que a gente come, os fatores químicos que a gente entra em contato, tudo isso aumenta as fontes de estresse no nosso organismo. E chega um momento que o nosso corpo não tem capacidade mais para lidar com isso de forma saudável, de forma orgânica. Nós viemos com uma capacidade extremamente regulada de responder ao estresse de forma aguda. Por exemplo, se um leão estiver vindo me buscar, atrás de mim, eu vou conseguir fugir desse leão, porque meu corpo agudamente vai entrar em estresse, eu vou ver esse leão, eu vou conseguir acionar todo um sistema, um mecanismo de medo e fuga. E esse mecanismo de medo e fuga, ao ser acionado, ele vai capacitar um grande nível de energia, vou ter que produzir um grande nível de energia para poder fugir desse leão. E todas as outras funcionalidades do meu organismo, elas não são primárias a ponto de a minha existência, ela é mais importante do que eu digerir um alimento, do que outras funções acontecerem. Então, durante o estresse, e eu preciso fugir do leão, se eu tiver comido, a digestão vai ser interrompida para que eu possa sair correndo. Agora imaginem assim, se todos os dias eu estou sob estresse e todas essas funções que não são primárias, elas são interrompidas porque eu estou em constante liberação de hormônios que vão me deixar em constante estado de fuga e luta. O medo, fuga e luta. Isso é o estresse. E o que acontece nesse momento? O nosso corpo para, muitas vezes, de fazer funções extremamente importantes, como a digestão, que eu acabei de citar, para que a gente possa recrutar um nível de energia muito importante para sobreviver. Só que não tem leão correndo da gente. E essa resposta acaba ficando deficiente ao longo do tempo. E o canabidiol, ele pode ajudar muito na devolução da nossa resposta fisiológica de estresse, por justamente acionar um mecanismo ancestral que nós temos, que nos fez sobreviver até hoje. É extremamente importante essa resposta de fuga e luta, mas que hoje a gente não precisa da mesma forma que a gente precisava há uns anos atrás. E aí, respondendo a pergunta sobre se o canabidiol ele causa alucinação, essa é uma pergunta muito importante e eu tenho certeza que muita gente já se perguntou se ele tem os mesmos efeitos psicoativos da cannabis, ou seja, do tetraidrocannabinol, do THC. E o canabidiol não tem, pessoal. O canabidiol ele é psicoativo porque ele tem ações ansiolíticas, antidepressivas, então ele tem realmente uma associação de bem-estar associado e isso é uma ação psicoativa, mas ele não causa os efeitos relacionados à cannabis, ele não causa os efeitos de alucinação ou de euforia, ou de alteração do estado emocional, mental e até da própria sensibilidade que outros componentes, como por exemplo o tetraidrocannabinol, ele acaba causando em pacientes ou indivíduos que entram em contato com essa substância. Eu espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Se você quiser saber mais ou tiver mais dúvidas, não deixe de colocar aqui nos comentários. Não deixe de seguir o meu canal, aperta lá o sininho para você ficar por dentro de todos os vídeos semanais que eu coloco aqui para você e não deixe de me seguir nas redes sociais. Até mais!